meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o processo de emagrecimento. Então, o processo de emagrecimento, apesar de muitas pessoas procurarem esses tipos de informação para buscar algum atalho, algum tipo de recurso que acelere esse processo, a gente tem que entender que o processo de emagrecimento ele vai ocorrer a partir de medidas básicas, ou seja, medidas simples. Então, a primeira medida que você tem que realizar é conseguir estar em balanço energético negativo. Para quem não sabe o que é balanço energético, o balanço energético é a relação entre a sua ingestão energética e o seu gasto energético. Existem três possibilidades da gente manter o balanço energético neutro, o balanço energético positivo e o balanço energético negativo. Para quem busca o processo de emagrecimento, a gente tem que manter o balanço energético negativo. E no balanço energético negativo, a gente vai ter um gasto energético maior do que a ingestão, ou seja, eu vou gastar mais do que eu vou ingerir. E a partir dessa manutenção de forma regular e constante do balanço energético negativo, ou seja, de um déficit energético, eu vou iniciar esse processo de emagrecimento. O problema é que esse processo, como o nome já diz, ele tem que ser regular. Então a pessoa ela deve manter esse déficit energético por bastante tempo. Então, às vezes por semanas, meses, e depende de quanto tempo ela vai permanecer nesse déficit energético, de como está a composição corporal dela atualmente. Ou seja, uma pessoa que está com muito sobrepeso, que está com obesidade, e quanto maior for esse grau de obesidade, maior vai ser o tempo que ela vai ter que permanecer em déficit energético, ou seja, balanço energético negativo. Agora, se uma pessoa às vezes está ali 4 quilos, 5 quilos acima do seu peso ideal, ela às vezes vai ficar ali 4, 5, 6 semanas realizando esse balanço energético negativo para retornar para o peso adequado. Então, quanto tempo que essa pessoa ela vai ter que permanecer em déficit negativo depende do estado inicial desse processo. Outro ponto importante é realizar o exercício físico, ou seja, através desse controle da ingestão energética, a gente vai diminuir a quantidade de alimentos e de nutrientes que a gente vai ingerir e com isso a gente vai ter uma redução da ingestão. Outro ponto importante é a gente aumentar o gasto. E a gente pode aumentar o gasto a partir do exercício físico e também da mudança do estilo de vida, ou seja, pessoas que apresentam hábitos sedentários durante o dia podem começar a mudar esse hábito, ou seja, podem começar a ficar menos tempo sentada, pode começar a ir comprar as coisas andando, por exemplo, deixando a moto, o carro em casa. Então pode passar a andar mais durante o dia, permanecer mais tempo em pé do que sentado ou deitado. E outro ponto importante é aumentar a quantidade de exercício físico, ou seja, uma atividade sistematizada, repetida ali de forma regular e com objetivo específico. Então, através do exercício físico, tanto o exercício de cardio quanto o treinamento com pesos são fundamentais. Muitas pessoas acham que tem que priorizar os exercícios cardiorrespiratórios, mas isso não é uma verdade. É importante que a gente associe o cardio também com o treinamento com pesos, porque nesse processo de emagrecimento a gente visa a manutenção da massa muscular, ou seja, a gente vai tentar reduzir esse peso corporal mantendo a massa muscular o mais preservado possível e reduzir o percentual de gordura, ou seja, reduzir a massa gorda. Então esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, como eu disse no início, a gente vai ter um balanço energético negativo através de uma restrição do consumo, do consumo alimentar. Então a gente vai reduzir esse consumo alimentar. Tem que melhorar também a questão, por exemplo, da qualidade da alimentação, que vai ajudar muito. Então priorizar alimentos mais naturais, frescos e evitar
alimentos industrializados, né, porque apresentam ali muitas vezes um valor calórico alto e também apresenta uma grande concentração de sódio. Então, geralmente, os alimentos industrializados apresentam uma grande concentração de sódio que também atrapalha nesse processo de emagrecimento. Lembrando, né, que muitas vezes a pessoa que está acima do peso, ela apresenta também uma retenção hídrica, ou seja, um volume, né, de água muito acentuado. E isso, né, nos primeiros quilos que a gente perde, a gente tem uma perda hídrica muito grande também. Por isso que a gente consegue perceber ali uma mudança até de forma significativa, né, como eu disse, depende do estado inicial da pessoa, mas nas primeiras semanas a pessoa ela consegue sentir uma diferença bem satisfatória nas primeiras semanas, e isso também tem relação com essa perda hídrica. Tá bom? Então, para quem está no processo de emagrecimento, né, eu reforço que uma das coisas mais importantes é você ter consistência. Consistência porque é preciso e necessário manter um balanço energético negativo em longo prazo. Ou seja, é preciso repetir, né, esse padrão, às vezes por semanas, meses ou até mesmo anos, dependendo de como, né, está o seu estado atual. Né? Se uma pessoa está com muito sobrepeso, muita obesidade, ela vai precisar de mais tempo para atingir o seu peso ideal. Agora, se é uma pessoa que está ali, né, às vezes com 4, 5, 6, 7, 8 quilos a mais, por vezes ela vai conseguir ali em 1, 2, 3, 4 meses voltar e retornar ao seu peso ideal. Outro ponto importante é que essa redução, né, da massa corporal, a redução desse peso corporal, ela deveria ser de forma gradual. Né? Então, geralmente, você vai ver recomendações em torno ali de perda de 500 gramas a 1 quilo por semana, que teria um total ali de 2 a 4 quilos por mês. E por que, né, que essa perda deveria ser realizada de forma gradual? Porque quando a gente realiza de forma gradual, a gente consegue, né, através dessas medidas menos restritivas, ou seja, menos agressivas, a gente consegue preservar a massa muscular. Geralmente, essas medidas que são muito agressivas, elas também têm uma perda de massa magra, né, massa muscular muito grande. E como eu disse, o nosso objetivo é manter essa massa magra, essa massa muscular e reduzir o peso gordo, tá bom? Então, medidas simples, ajustar a alimentação, iniciar a prática de exercício físico. Você vai encontrar muitos vídeos, né, falando sobre fórmulas mágicas, sobre medicamentos, sobre recursos, sobre medidas que você poderia fazer para emagrecer, mas o que mais funciona e vai te trazer resultados duradouros é o simples: ingestão energética reduzida e gasto energético aumentado.